que não é mais novidade para mim. Porque você deve ter escutado hoje de manhã, né? Já, exatamente. Exatamente, é porque eu não podia falar na sexta. A professora de urbanismo falou, foi prorrogado, amém! Aí dá mais tempo para a gente terminar a piar. Eu acho que ele vai até início Duas, de julho, né? 2 semanas mais, parece que é o tempo que seria nossas férias. Porque a gente não retorna mais agora, né? A gente vai continuar com essas aulas, essa reposição, teoricamente. Teoricamente não, perdão. A reposição será de forma remota. Ela não vai ser reposição presencial, como nós estávamos falando, né? Então, tem o material lá no portal de vocês. Aí eu vou estar alinhando algumas coisitas em relação às avaliações, porque semana que vem eu quero ver se já faço uma avaliação da Oficial 1 com vocês. Ué. Já? O quê? O que seria essa avaliação, professor? Como assim, professor? Como assim? Como assim? O que seria essa avaliação, professor? Eu preciso de fazer uma avaliação oficial, porque nós não fizemos avaliação Sim, é oficial. verdade. Uhum. Sim. Mas eu falo assim, mas o que seria, professor? Ah, não sei, cara. Eu vou pedir um projeto, alguma coisa assim, de bem difícil, né, para vocês Isso! fazerem. Mas não é legal coisa difícil? Eu acho legal coisas difíceis para serem feitas. Não, professor. Não? Não! Ah, professor, eu fiz o meu corte, entre aspas, corte do. Tipo, acho que não é nem um terço do corte, é mais para você ver o pé direito mesmo, eu Ah, fiz. legal, para a gente fazer verificar esse estudo, né? Aquele da escada, você falou, como vai ficar a sua escada? Eu fiz, mais ou menos, ó. Porque é importante, às vezes, a gente fazendo Pra ver o tamanho, né, que para a gente ficou ver essas assim, o pé direito. alturas, ver se o negócio tá fechando, se não tá. Mas eu só fiz só embaixo da escada que eu fiz, professor. Na parte da escada, na É que ela se verdade. repete depois, né? Aham, vai repetindo, exatamente. Começa no. Ela Assim, começa. do começo dela é lá no primeiro, no terceiro subsolo, né? Sim. Aí que vai indo para os outros pavimentos. Mas eu não terminei nem a planta baixa ainda, professor. Tá que eu tô fazendo a planta assim, bem bonitinha, né? Com as coisas, mas né, tô tentando pesquisar, assim, para fazer as coisas certas. Não fazer só nas coxas, mas isso de ficar Boa noite, tô professor. perdendo tempo. Boa noite. Boa noite. Boa noite, colegas. Boa noite. Nossa, o Alexandre está presente. O Matheus acabou de entrar, né? Mas o Alexandre está presente. Que milagre. Boa Que noite, gente. milagre. Consegui pegar uma aula de verdade, não só assistida. A gravação. Que bom. Fico feliz por isso, tá? Né? Você tem mais quantas disciplinas para fazer para você se formar, meu amigo? Só tenho Aí- essa e TFG. Só. Ah, então tá bom. Então faça essa, tá? Também. Não adianta passar de TFG e reprovar dessa, tá? Tudo bem, pode deixar isso. Eu não estou ameaçando ninguém, tá? Imagina, já entendi, já entendi. Ah, professor, eu tenho uma pergunta, assim. Quando a gente Fala. está no TFG, a gente que escolhe nosso orientador? É assim, você escolhe, aí depois a gente escolhe. Ah, professor, sério? Ué. Vai que eu não vou com Professor. sua cara. Pra que eu quero orientar Professor, o senhor você? vai com a minha cara? O senhor vai com a minha cara? Porque se o senhor for com a minha cara, eu já tô no 6º semestre, professor. Já sei quem que eu vou querer como professor de TFG. Ele mente, viu? Ele fala que vai com a cara, mas não vai com a cara de ninguém. É verdade. Eu sou chato pra professor. caralho. Sou muito. Ele fala assim, não, tudo bem, claro, eu te oriento. Quem disse? Eu não oriento ninguém, eu desoriento. Professor. É certo, eu desoriento. Não, Ele fala, vai, você consegue, é isso aí. É assim mesmo. Quando você vê, tá tudo depois não é, não. Não é assim. Olha, depende do tema, tá? Depende. Depende. Eu já tô Sabe por quê? Eu Naquela tenho uma péssima experiência com um tema.
que não é eu que oriento errado, mas toda vez que eu oriento, a pessoa reprova. Nossa, professor! É sério, cara. Dá algum BO, a pessoa deixa de fazer alguma coisa, então assim... Qual que é o tema? Qual que é o Fiquei tema? curioso. É praça? Não, Parque spa público? urbano, cara. Spa Tem alguém que urbano. faz... Não tem spa urbano no nosso grupo. Não tem ninguém. Porque se tivesse, eu não orientaria. Eu juro. É sério. Não é sacanagem, não, gente. Cara, assim, desde quando eu entrei na faculdade e comecei a orientar a TFG, primeiro semestre, peguei uma garota que spa urbano. Cara, orientei e tal, ela qualificou, aí chegou na banca final, a guria não entregou o projeto, reprovou. Aí no outro semestre eu tive um outro caso como esse. Né? Uma aluna fez um spa urbano, fez a qualificação, eu pedi para fazer as alterações no pro projeto final, a pessoa não fez as devidas alterações, reprovou. Aí teve uma aluna, há um tempo atrás, tipo assim, professor, eu queria que você me orientasse TFG, eu perguntei qual que é o tema. Ela é spa urbano, eu falei, por favor, eu não oriento spa urbano. Ela falou assim, por quê? Eu falei, todo mundo que eu orientei reprovou. Então, assim, eu não quero que você entre nessa estatística, não. Mas, geralmente, Alexandre, praça, parque, isso aí passa, viu? Ah, não, Tem, tranquilo, então. tem Ótimo, passado. perfeito. Esse grupo de pessoas tem passado. Isso é muito bom. Dica, você está no sexto semestre. Quem que é? Gabriela, A Gabi, eu provavelmente vou Gabi, fazer alguma coisa. Oi. seguinte, faz casinha de cachorro tecnológica, tá? Faz um negócio bem pequeno. Bem Então, pequeno. então, sabe, eu tô Faz pensando bonitinho. seriamente em fazer um teatro ou um cinema. Menina, faz um negócio pequeno. Faz um negócio pequeno. Cara, pega assim, ó, sai da rotatória de algum lugar, então faz uma pracinha ali. Tá? Faz um negócio Vou colocar sério. Você pega assim, ó, pega um terreninho, o terreno baldio da sua casa e dá uma proposta com um projeto escuta o assim. Alexandre, escuta o Alexandre. Por Pô, favor. Alexandre, se eu soubesse dessa sua dica, eu tinha perguntado antes, hein, cara. O que você está Cara, fazendo, Matheus? Eu tô fazendo templo ecumênico, professor, espaço de adoração coletiva. tá bom. Não, tá bom, tá ótimo. É um Não, negócio que é tranquilo. É tranquilo isso. não O tem problema muito é a rito. referência bibliografia que pesa um pouco, né? Porque é um E não tema tem? relativamente recente. Não, tipo, eu baixei Puta, bastante, mas pode mudar. Muda. eu baixei. Semestre que vem Por tá bom. quê? Não, já Porque entreguei um monte de coisa já. Eu consegui bastante bibliografia, mas assim, deu trabalho, entendeu? Você já fez a tranquilo. qualificação, Isso daí é mais Matheus? fácil. Não, ainda não. Eu tô no TFG1, professor. Tô Ah, fazendo você o tá no artigo TFG1. ainda. Dá TFG1. tempo pra mudar, cara. Sempre há tempo pra tudo. Pega a praça, pega um negocinho. Tá difícil de Ó, achar referência. Meu cara, pula a história aí. Eu recomendo isso. Cara, eu quis fazer um terminal intermodal de cargas, tá? No primeiro TFG. Não rolou, o negócio não tinha quase referência. Quando eu achei o tema de fato, era uma coisa totalmente diferente daquilo que eu imaginava. Foi maravilhosa a pesquisa, muito gostoso pesquisar tudo. Cara, fantástico. Eu adoro fazer essa parte de pesquisa. Mas quando foi para essas gráficas, para entender de fato o que era o projeto, cara, o negócio era colossal e era muito cálculo específico na área, entende? Mesmo que fosse só um estudo, entende? Só uma coisa teórica. Mas, assim, se você conseguiu achar toda essa referenciação e você tem segurança do que você pesquisou é aquilo, de fato, que você quer fazer, toca o barco. Agora, é uma coisa assim, você fez para você passar nesse primeiro, entendeu? Tipo assim, achei, a professora falou que tá ótimo, ou o professor, não sei quem que é, mas é um sinal que tem alguma coisa. Se sua nota foi boa, cara, caminha que você tá na trilha certa. Mas agora, se você está achando muito complicado fazer tudo isso nessa pesquisa, você sente. Se está de boa, continua. Agora, se você não está sentindo essa segurança toda, cara, recomendo. Semestre que vem, ou esse semestre mesmo, começa a analisar e diminuir o programa de necessidades, ou troca de tema.
Não, mas eu consegui. Deu bastante trabalho no começo, lá na contextualização, mas na parte de programa de necessidades que eu já entreguei, na parte de conceituação do tema, que eu também já entreguei, foi bem tranquilo. Só na contextualização que foi bem complicadinho, assim, mas eu consegui entregar também. Peguei boas referências de arquitetura sacra contemporânea e tudo mais, e todos eles tocavam nesse tema, entendeu? Então deu para compilar bastante as informações e mandar tudo, e a professora gostou. Mas no começo foi bem complicado mesmo para achar. Não, o Mas eu tenho começo pode muita ser uma segurança. questão de busca e tudo mais que seja grande complicação, mas não é. E outra coisa também, ó, Gabriela, para fazer, tá? Você tem que fazer algo que você se identifique. Igual, eu sempre me identifiquei muito com urbanismo, entendeu? Muito com urbanismo. Então, que é uma das questões que falaram na minha banca, na minha defesa, na primeira defesa, que foi um tema pertinente ao que eu gosto, entende? Que é a questão do urbanismo. Tipo, praça, todo mundo fala, uma pracinha qualquer. Mas você tem que dar sentido ao lugar, você tem que trazer essa necessidade para o lugar e algo que te inspire de fato a fazer. Não é simplesmente, eu vou fazer, a não ser que você queira fazer uma coisa, tipo, super simples por alguma questão. Você falando aí, tipo, coisa que você gosta, se for parar pra pensar, realmente eu amo muito mesmo a parte de paisagismo. Gosto muito de interiores, mas acho que eu tenho uma queda maior por paisagismo. Um parque urbano, sabe, ou um jardim botânico, não é tão difícil assim, tá? Um borboletário em si, alguma coisa a respeito, cara, muito bom, tá? Muito bom mesmo. É uma coisa que tem referência, você não precisa fazer algo colossal, tá? Mas você pode fazer alguma coisa bacana, uma nova proposta, pode não ser em Cuiabá, pode ser em outra cidade. Você é daqui de Cuiabá mesmo? Só daqui. Então, se tiver, porque normalmente o pessoal é de outro lugar, mas sendo daqui, ó, tem uma amiga minha que fez só que ela pegou uma área gigantesca. Você pode reduzir essa área, você pode fazer uma coisinha pequena, mas Indiara, dá para fazer sim a Indiara. A Indiara fez um parque gigantesco, ela fez quase Iotim, mas Iotim em Cuiabá. Mas é assim, você tem que achar alguma coisa bem tranquila para o seu tema, sabe? Mas uma coisa que você tem paixão. Você vai fazer assim, ó, toda peça gráfica que você for fazer, cada linha que você for escrever, você vai falar bem assim, cara, que amor eu tenho a isso, entende? E lembrar, assim, que não é por você que você está fazendo, tipo, olha, eu vou fazer uma coisa maravilhosa. Não, eu quero que as pessoas olhem e falem assim, puta que pariu, que coisa bonita. Nossa, tá gravando eu falando palavrão. Corta aí, professor, corta tipo, depois. Uma coisa que te apaixone mesmo, tá? É igual o PA mesmo. PA você faz uma coisa que você gosta, dentro do tema, um conceito que você tá amando ali, que você propõe para as atividades, né? Do jeito que a gente está fazendo aqui. Mas nunca pensar assim, eu estou fazendo para mim. Não, pensa sempre no outro. Tipo, como que as pessoas vão circular por aqui? Como que as pessoas vão se conectar aqui? Como que eu posso fazer com que a pessoa sente num lugar e veja o pôr do sol, vamos colocar assim, sabe? Essas coisas assim que te levam a pensar no outro. É igual a acessibilidade. Acessibilidade, você nunca pensa no cadeirante. Para de pensar no cadeirante. Você pensa todo mundo. Você pensa como que eu, quando tiver... Tipo assim, ó. Se eu tiver com o pé machucado, como é que eu vou subir aqui? E se passar alguém que tiver só uma perna? E se passar alguém que... Entende? Tipo, pensa nas acessibilidades para todo mundo. Não até só... Até mesmo uma criança que não tem nem nada, né? Mas uma criança que está aprendendo a andar ainda. Isso daí já Exatamente. Tá, pensa nisso. É a dica que eu dou. Ó, apareci, já vim falar dicas aqui. Vou ganhar da Cross um dinheiro. Mas o melhor dele, o melhor que o Alexandre tem é o orientador dele. Isso é verdade. Isso é verdade. O orientador dele é muito bom. É muito bom. Muito bom. Nossa, o melhor orientador que eu já tive, assim, sabe? É o único orientador que tem na faculdade, né? Tipo, homem, né? De fato. Né, professor? Melhor orientador homem que tem. Bom, exatamente. Então, Rodrigo, falando nisso, fiquei na dúvida. A banca interna, a gente pode pegar umas dicas com ela também? Com a interna? Pode, claro. Não, o que eu falo assim, né? Na questão de uma troca de ideia, já que a pessoa falou tanto, se vai estar presente na próxima banca também. Não só pode, como deve, Alexandre. Eu acho o seguinte, essa liberdade que vocês podem ter com o professor e desses auxílios, cara, é tranquilo. Pode tirar sim. É porque vai ser a Ana Regina, né? Que vai ser sua banca interna. É improvável.
Porque a Paula, na verdade, ela fica mais numa situação de... não vou usar a palavra tapar buraco, né? Mas ela acaba entrando onde que não consegue outro professor para colocar, né? Entendi. Então, assim, mas senão ela fica mais, acaba ficando mais na organização. Mas mesmo assim, ela, quando não consegue os outros professores, ela participa de muitas bancas, né? Ela participa de muita banca. Mas pode se a Ana deu essa liberdade, cara, pode mandar mensagem, ela vai te responder. O trabalho estava bom mesmo. Outra coisa pro pessoal. Outra dica pro pessoal, tá? Não briguem com o professor, viu? Nunca. Never. Never. Nunca briguei com o professor. O professor Nem que se ele quer estiver dizer, tão errado assim. não é só eu o professor, tá? Nem se ele estiver tão errado assim, tá bom? Professor, esses dias eu não briguei com o professor Rodrigo, né? Mas o professor Rodrigo já jogou na defensiva. Eu fui e falei assim, professor, foi de maquete que foi, né, professor? O senhor tinha lançado, não colocou uma pontuação para mim. Você falou assim, você fez o sofá? Eu falei, professor, o senhor falou que não cobrou o sofá, professor. O sofá ficou pro bimestre que vem. Aí ele, aí o professor tem na sua gravação. Olha, tá bom. Já vai ameaçando. Não, mas Gabriela, essa dica que o Alexandre está dando é o seguinte: é uma coisa que a gente fala, não é questão do eu e o aluno aqui, né? É uma questão assim na banca de qualificação ou na banca final. Que na banca de qualificação você fica com o professor interno, o externo e o orientador. O externo, na verdade, é um professor da instituição também. Porque, assim, essa banca, ela não é aberta ao público. A banca final, ela é aberta ao público. Então, assim, é uma coisa que eu sempre falo para meus alunos. Escute a banca. Não discuta com a banca. Escuta. Porque é o seguinte, vai ser nessa hora que os professores ali, eles não estão ali para detonar o aluno. Porque, assim, eu penso da seguinte forma. Se o projeto está tão ruim, a culpa também é nossa, enquanto professor. Porque se o cara chegou até ali, ele passou por mim, ou passou por muitos outros professores. Então a responsabilidade é nossa, se tem muitas falhas. Então eu entendo dessa forma também. Então nessas ponderações, às vezes tem aluno que quer argumentar demais com o professor e às vezes é uma questão pessoal, gosto, né? Então isso nas nossas ponderações, né, com o aluno, a gente fecha isso. Mas tem aluno que bate de frente, então isso incomoda muito, né? E eu, como sou o único homem no meio de um monte de mulher, eu escuto mais do que falo, né? Então, às vezes, é uma dica que eu dou e tem alguns alunos meus que não cumpriram isso e tomaram umas porretadas, né? Mas, assim, eu aviso isso porque, às vezes, assim, e tem umas situações que é uma questão de gosto e outra coisa, né? Quem que está ali é o profissional ali, quem está apresentando é um acadêmico, né? E a gente tem que ponderar isso muitas vezes. Mas no mais é bem tranquilo. Em relação ao tema que o Alexandre estava falando, uma coisa que é bem interessante, você fez, né, Alexandre, pesquisa, né? Sim, fiz pesquisa. Fez. Pesquisei bem. Isso é algo que ajuda muito na decisão projetual de vocês. É porque, às vezes, quando você está fazendo um projeto de TFG, tem muito aquilo assim, da onde você tirou isso? Né? Por que você fez assim? Né? Por que você não fez assado? E, às vezes, o aluno ele não tem aonde se embasar. Né? Fala, porque eu gosto. Porque eu gosto não é resposta, muitas vezes, para gente que é arquiteto, né? Porque às vezes você não está fazendo para você, você está fazendo para os outros. Então, tomar cuidado também quando a gente faz algo que a gente se envolve emocionalmente, que isso também não é legal. Né? Eu vou fazer, assim, eu tenho um problema de alcoolismo e eu vou fazer um centro de tratamento vamos supor, meu pai é alcoólatra e eu vou fazer um centro de tratamento de alcoólicos. Né? Eu tenho um envolvimento muito sensível em relação a isso. E isso o que eu quero acaba se envolvendo muito. E você acaba não projetando da forma que tem que ser.
Então, são situações que a gente tem que tomar cuidado. E uma coisa que eu sempre falo para meus alunos, façam pesquisa em relação ao bairro, ao entorno, com pessoas, porque você consegue fazer um levantamento de dados vasto, e isso, de certa forma, você direciona a pesquisa de vocês. Às vezes, com a pergunta que vocês fazem, igual pesquisa Ibope, da forma que o cara pergunta, ele já induz uma resposta. E muitas vezes a pesquisa ela pode você induzir uma resposta que seja a seu favor, do que você realmente quer fazer. Então, isso para uma banca, você prova que, ó, eu fiz isso porque está aqui, ó. 80% da população falou que queria tal coisa. Acho importante isso. Então, você utiliza essa argumentação, essa base, justamente para justificar a execução do seu projeto. Isso ajuda muito. E, geralmente, é engraçado que grande parte dos alunos que eu tenho participado de bancas externas, né, geralmente não fazem isso. Eu não sei o porquê. Mas é isso aí. Beleza, então? E aí, Camila, tudo bom contigo? E aí, professor? Beleza? Tá em Cuiabá? Não. Sexta-feira eu volto. Quando é assim, você tá comendo, né? Tô comendo também. Não, cara, a mulher só come, cara. É magra de ruim. Então é o seguinte, pessoal. Eu tenho novidades para vocês, né? Eu acho que algumas pessoas já sabem do que eu vou estar falando, mas é o seguinte: as nossas aulas elas não retomarão, pelo menos por enquanto. Isso mesmo, dona Camila. Nossas aulas não irão retornar devido aos nossos governantes, né, por causa do Covid, e então nós não teremos essa. Não vou falar a palavra que nós não teremos reposição. Não. Porque até então a gente falava em reposição das aulas práticas, não é isso? Ó, quando voltar a gente vai repor. Então, o que acontece? Nós iremos repor, né, ou essas aulas começam valendo como fosse aulas remotas, né? Então, nós vamos trabalhar com aulas remotas. Os alunos que já estão fazendo o projeto, está dando continuidade no projeto, cara, ok, beleza. Porém, se eu não me engano, vai ser na primeira semana de julho, vai ser a entrega do projeto de vocês. Aí tem algumas coisas que eu quero alinhar com vocês agora. O que acontece? Vocês deram uma olhada no AVA de vocês, que apareceu mais algumas atividades? Ou não? Sim. Você viu, Alexandre? Você achou lá? Rodrigo, entrei hoje, eu vi lá que tinha mais uns negocinhos lá. Viu, né? Gabriela, viu? Eu vi, professor. Eu, inclusive, terminei todas as atividades das matérias e tal. Mas eu não cheguei de abrir, assim, conteúdo. Tá escrito aulas práticas, né? Exato. Matheus, você chegou de dar uma olhada? Não, professor, ainda não vi, não. Eu deixo Essa só parte mostrar. que você está falando. Eu vou só mostrar aqui para vocês. Deixa eu abrir meu portal. O meu portal vai aparecer um pouco mais de informações que o de vocês, tá? Estão vendo aqui o meu portal? Que é a disciplina de vocês? Então, o que acontece? Vocês tinham até a unidade de ensino 4. Agora apareceu aqui, ó, aula prática. Essa aula prática, elas serão as nossas... Ele vai ser área de subsídio para as nossas aulas remotas, tá bom? O que aparece para vocês são 4 slides, que é aula prática 1, aula prática 2, aula prática 3 e aula prática 4, né? E vai aparecer no final videoaulas práticas, né? Então, por exemplo, aqui, ó, videoaula prática, ele vai fazer referência. Deixa eu dar um pause aqui. Ele vai fazer referência em cima dos slides, né? Então, assim, vídeo 1 se refere ao slide 1, vídeo 2 ao slide 2 e assim sucessivamente. Porém, boa parte desse material, para quem tem feito essas aulas desde o início comigo, já tem feito, né? Então, é o seguinte, nesse slide 1,
ele ia trabalhar a parte de orientação solar, percepção em relação à área espacial da nossa área de estudo, né? Tanto é que nesse material ele dá um exemplo como uma obra em Londrina, tá? Não é o nosso caso. O nosso caso continua o mesmo terreno em Cuiabá, Mato Grosso, né? Mas esse material ele pode servir de subsídio, principalmente para os alunos que não fizeram mais nada, que pararam de vir na minha aula, sumiram, desapareceram. Porque é o seguinte, na nossa sala, nós temos 18 alunos, né? E nós estamos tendo uma presença de mais ou menos uns 4 ou 5 alunos no máximo, né? Geralmente a Gabi, a Gabriela, as duas Gabrielas geralmente aparecem, né? A Camila sempre também está presente, Matheus, né? O Alexandre ressuscitou das cinzas, né? Então, eu tenho alguns alunos que são frequentes. Os demais, vocês têm conversado com eles ou não? Deixa eu voltar. Professor, eu não converso porque eu não conheço ninguém, professor. Só por causa disso mesmo. Só por causa disso. Só o máximo de interação ali é no grupo mesmo, que é o que o senhor vê ali, né? Mas eu não conheço ninguém dessa turma mesmo. Não, tranquilo. Porque o que acontece? Eu não sei o que pode ter acontecido. Se esses alunos desistiram da disciplina ou... depois eu faço. Eu não sei. Eu vou até mandar... Eu tenho um contato de alguns desses alunos. Eu vou mandar umas mensagens porque eu vou ter que fechar com vocês a respeito de uma avaliação. Porque até então, a única coisa que está lançada de vocês são as atividades parciais, não é isso? Né? Só as atividades parciais do primeiro bimestre que foi lançado. E eu preciso fazer com vocês uma oficial 1. Né? Eu tenho que fazer essa oficial e lançar essa nota. Porque aí eu vou alinhar com vocês outra situação. Como que nós iremos trabalhar a oficial 2 e as atividades parciais 2? O que eu vou fazer? A partir da aula de hoje, eu vou estar anotando os alunos que estão presentes e que os alunos que estarão fazendo a apresentação dos projetos de vocês, a apresentação do projeto, né? Justamente para o nosso tira-dúvidas, vamos dizer assim. Né? Então, essa vai valer a nossa nota enquanto avaliação parcial, né? Que são aquelas atividades em sala de aula. Então, ela vale de 0 a 1.500 pontos. Né? Então, a partir de hoje, a gente vai fazendo isso aí. E na avaliação oficial, será a entrega do caderno de projetos. No caso, nós teremos algumas situações. O aluno que não tiver computador, todo mundo tem computador aí? Tem um software instalado. Então, assim, às vezes, quem não tiver... Cara, Rodrigo, eu não vou conseguir fazer isso no CAD. Cara, faz à mão. Né? Eu vou aceitar com o material que vocês tiverem. Eu vou estar muito mais avaliando a questão projetual, né, a parte de fluxo, estudo, porque às vezes um croquis fala muito mais do que uma planta mal feita. Né? Então eu vou estar avaliando justamente isso, esse tipo de concepção na avaliação desse bimestre. Né? Isso já está, de certa forma, alinhado com a professora Paula. Eu tive uma reunião com ela na sexta-feira à noite, né? E eu fechei algumas informações com ela. Né? Então, só recapitulando, nós iremos fazer uma prova teórica, valendo a oficial 1, que ela não foi feita, e nós faremos as orientações a partir de agora, valendo a parcial 2 e a entrega do caderno, né, que pode ser por forma ou não fiz no CAD, fiz num software, não vai ser entregue em PDF, eu vou receber ele à mão, né? A gente combina um local certinho, né? Às vezes vem aqui no meu prédio, entrega, né? Eu não vou dar endereço daqui de casa, não. Vai que você joga um bombo aqui depois. Vai que tem uns alunos doidos aí. Eu sei. Puta que
Pi. Alexandre sabe onde eu moro, né, cara? Sacanagem. Mas tudo bem, então. Só não falo... O churrasco. Gabriela, Oi, professor. você sabe por que eu sou o melhor orientador que tem nessa faculdade? Porque o senhor é o único homem, professor. Não é isso. Eu sou o único professor que paga um churrasco para os meus orientandos. Olha, então, professor, então, olha, agora, se antes eu já ainda queria o senhor, assa agora carne. que eu quero mesmo, professor. Viu? Ele ainda assa carne. Eu asso a carne e sirvo na mesa. Que Viu? isso, professor? O Alexandre é testemunha disso. Nossa. É verdade. Né? É verdade. Professor, E foi tão cara, a poucos melhor assim, carne que você já professor, comeu na vida vai ser dele. E meu churrasco é maravilhoso. Tá Professor, bom? é tão poucos alunos, professor, que pede para o senhor ser orientador, professor? Ou não, Cara, tem bastante? eu só tenho 15 orientandos. 14 ou 15 orientandos. Esse semestre? Eu acho que esse semestre... Todo mundo? Esse semestre eu acho que foi semestre com... Não, cara, eu já peguei semestre com mais gente ainda. Mas geralmente, assim, eu comecei com poucos, né? Aí o povo... Isso que eu fui orientando. Mas é sério. Todo semestre eu pago churrasco com os meus alunos. É porque é o seguinte, minha esposa, quando eu comecei a dar aula, minha esposa falou um negócio para mim, que eu não podia ir em churrasco de aluno. Né? Eu falei assim, ó, você vai dar aula, mas você não vai pro churrasco de aluno. Eu falei, tudo bem então, eu concordo com você. Aí eu faço churrasco na minha casa, porque aí eu não tô indo, eles que estão vindo. Resolvi o problema. Né? Aí ela não tem argumentação. As palavras que você usa na sua vida, tá? Então entendam isso e tomam isso como referência. Saiba as palavras que usam no projeto também, porque isso pode fazer muita diferença. Exatamente, né, Alexandre? Beleza. Exatamente. Vivendo e aprendendo. Então, não, e o pior que é o seguinte, não vem professor aqui, tá? Só vem aluno. Eu não convido nem outro professor. Vocês falarem mal de todo mundo, brincadeira, não pode falar mal de ninguém, não. Não deixe vocês falarem mal, eu dedo tudo. O que a gente não fala mal de ninguém nunca falou, isso nunca aconteceu. Eu sou fofoqueiro, eu sou linguarudo. Se falar mal da Paula ainda, aí que eu falo. Sim, falaram mal de você, Paula. E dou o telefone ainda. Ó, foi esse aqui, ó. O telefone tá aqui, ó. Chorando de rir aqui. A todo momento ele tá gravando a conversa. Anota o RA do aluno aí. Eu já sou desse jeito já. Mas beleza, então. Vamos no que interessa. Então, recapitulando, eu lancei uma atividade de vocês, a gente vai fazer uma oficial. A oficial, pessoal, eu vou utilizar o material da apostila, unidade 1 e unidade 2. Eu vou fazer a prova e ela vai estar liberada para vocês durante uma semana, mais ou menos. A oficial 1? A oficial 1, isso. Não ia ser orientação? Não, da oficial, do segundo bimestre vai ser orientação, porque no primeiro bimestre eu só lancei as atividades parciais que foram feitas em sala. Você lembra disso? Uhum. Nós não fizemos a oficial 1. Uhum. Né? Então, assim, como eu tenho que fazer essa avaliação, então a oficial 1, ela vai ser uma prova teórica. E as orientações é a parcial do segundo bimestre. Exatamente, Camila, tá. isso mesmo. Tá bom? Vai ser no segundo bimestre. E a entrega do projeto, que tem um peso maior, que é 4.000 pontos, se não me engano, ela vai ser a oficial 2. Né? Então, a oficial 1, eu vou estar liberando ela na semana que vem. Eu vou ver se eu consigo liberar ela de segunda-feira até sábado. Ele vai... Deixa eu só ver o calendário aqui. Vai ser... Hoje é dia 25, né? Então ela vai estar do dia 1º ao dia 6. Professor, mas mesmo sendo liberado no dia 1º, a gente vai ter orientação do mesmo jeito, né? Normal.
Não necessariamente vocês precisam estar fazendo a prova no horário da aula, Tá bom. tá? Então, assim, a gente pelo menos para dar a possibilidade de vocês fazerem a prova no horário que vocês acharem mais fácil, mais conveniente. Tá bom? Então, por isso que ela vai ficar aberta todo esse prazo. O que vai acontecer? Eu acho que vocês vão ter 2 chances para responder cada pergunta, mas ela não aparece se ela está certa ou se está errada, tá? E vocês não podem esquecer de finalizar quando vocês terminarem a avaliação, né? Finalizar geral, porque é aí que ela manda esse resultado para mim e no domingo eu consigo puxar elas, verificar o que acertou, o que errou e faço o lançamento da nota. Tudo bem até aqui? Uhum. Sim, tudo. Tranquilo, então. Né? Então, a gente vai trabalhar esse de forma remota. Né? O que eu vou pedir para vocês? Depois da gente fazer essa orientação, né, quem for mostrar o projeto para mim, eu vou pedir que vocês entrem no AVA e assistam às aulas que estão lá, que foram disponibilizadas. Elas servirão de subsídio justamente principalmente para os alunos que estão atrasados, né, que não fizeram nada, que é diferente de vocês, né, que são aplicados. Né? Não que os outros não sejam, porque pode ter acontecido alguma coisa em específico. Eu acho que eu tenho até uma aluna, se não me engano, eu não me recordo o nome dela, que roubaram o notebook dela esses dias. Ela até mandou um boletim de ocorrência para mim. Então, assim, por isso que eu falei em relação a entregar o projeto da forma que vocês consigam entregar, independente que seja. Né? Então, para dar oportunidade para todos, porque eu sei que é o seguinte, tinha bastante gente que fazia uso dos computadores da instituição, né? Então, eu vou ser bem tolerante em relação a isso, sem problema nenhum, tá? Então, eu falei para vocês em relação ao AVA, né, onde que está o material. Peço para que vocês olhem. Quem que chegou agora? Daniele, com Y e 2 L. Isso. Seu pai quis colocar um nome bem diferente, né? Essa é uma história muito gigante por trás desse nome. Amo histórias. Ana Cristina, Alexandre, Matheus. Joia. Então vamos lá. Quem quer mostrar o projeto para mim? Professor. Gabi? Se for na ordem de chegada, eu pedi primeiro. Nossa. Seja breve, tá? Tem todo mundo para apresentar. Tá bom, professor. Serei breve, porque eu só fiz só isso também. Eu não fiz muita coisa também, não. Porra, Camila. Só o corte esquemático, professor, para o senhor ter uma noção de tamanho. Só isso, professor. Tem que pesquisar mais sobre a minha cozinha e ver a funcionalidade dela. Aí, tá aqui. Aí, no meu pé direito ficou 4,37, professor. Uhum. Aqui seria o meu terceiro subsolo, aí meu segundo, aí meu primeiro, aí minha planta baixa. Aí lá. Que foi até onde eu fiz. Que é essa daqui que seria da planta baixa, né? Com a paredinha. Uhum. Entendi. Paredinha. E é isso. E ficou um tamanho bom, né, professor? Pra parte de estacionamento. Aqui. Ficou bem alto. Ficou. Mais que o suficiente. Fiz 26 lances de escada. Cada... Ai, meu Deus, esqueci o nome. Esse aqui não é espelho, Esse daqui tem 17,5. É espelho? Ah, tá. O espelho tem 17,5. Tem 17. Imagina o seguinte: espelho é o que você vê, piso é onde você pisa.
Ah, é verdade. Tá. Viu? Aí ficou 17,5 a espelha. Ficou. E Tá aceitável, né? qual ficou a largura do degrau? Quanto que Do ele ficou degrau liso? ficou. Acho que foi. Não lembro de cabeça. Ah, a caixinha tá bem aqui na frente. 28. 28? Ponto 28. Uhum. Tá muito pequeno? Não, eu acho que dá mais ou menos isso mesmo. Se você for fazer usar fórmulazinha de Brondel, vai dar mais ou menos isso, Eu de acho que. 28 a Aham. 30. Aham. Uhum. Tranquilo, Tranquilo? Então tá, funciona. então. Só isso, Beleza. Gabi? Só isso, professor. Mais Nossa, rápido que isso. Até estranhou, professor. cometeu um susto agora. Então tá bom, então. Tá joia, obrigado, Gabi. Camila, você quer mostrar o teu? Terminou de comer? Pô, já. O que você estava comendo de bom, Comi com Camila? garfo hoje, pra não sujar a mão. Ah, tá uma menina educada agora, vai virar uma princesa agora. Pois é. Peraí. Tá vendo? Sério, só um pouquinho, abriu. Vai lá. Então, eu fiz aquelas readequações que você falou Certo. e também coloquei as paredes bonitinho, parede, vidro, pilar, Uhum. tudo bonitinho, que eu não tinha feito isso antes. Só que eu não subi o andar porque eu ainda tenho algumas dúvidas do que tem que ser em cima do que aqui. Mas vamos começar pela escada. Tem aquele negócio de exaustor na escada. Ah, a porta. Vamos começar pela porta. A porta pode ser menor do que a largura da escada? Não. Mas Não? ela já morre desse jeito? Acaba o degrau, você abre a porta? É? Olha, você trabalha com sketch? Sim. Faz isso aí no sketch, aí depois você me fala. Tá. Eu já entendi o Você que você vai. falou. Você entendeu, né? Precisa Você de um tem. patamar aqui. Exatamente, garota. Tá, só que Exatamente. tem. A minha preocupação não é nem o patamar, é a porta. Ela pode ser menor? Pode ser menor sim. Pode ser menor sim. Porque é o seguinte, a gente tem que avaliar quando a gente está fazendo uma escada de emergência, é que não vai passar o prédio inteiro por essa porta ao mesmo tempo, né? Vamos dizer assim, vamos dizer o seguinte, ó. Deixa eu pegar uma caneta aqui que eu consigo riscar isso aqui. É que eu fiquei na dúvida porque você falou que aqui no patamar, onde vai fazer esse U, tem que ter aquele círculo, tem que ter o raio, né? Uhum, isso mesmo. Aí eu fiz o raio, mas a minha dúvida era que qual que é o sentido de ter o raio aqui e não ter a porta grande? Não, é porque é o seguinte, no caso, esse raio é justamente a circulação das pessoas. A pessoa está descendo, desce por igual. Na porta, ela vai afunilar aí mesmo, né? Geral, porque abriu a porta e já sai correndo, já foi para a rua. O que que acontece? Quando eu estou trabalhando com andares, cara, eu tenho que procurar uma caneta aqui, só um pouquinho. Uma caneta que risca essa régua. Deixa eu pegar a ligação. Achei. Ó, vamos dizer o seguinte, ó. Eu tenho 2 andares aqui. Vou falar que são 3 Certo. andares. Está aqui, ó. 3 andares. Uhum. Quando a gente calcula o tamanho, a largura da escada, a gente leva em consideração o pior andar, né? Sim, onde vai ter o maior público. Porque o que, que vai acontecer? Esse pessoal que está no térreo já saiu.
O pessoal que está no primeiro, ele está descendo aqui, ele está descendo no térreo. O pessoal que está segundo, ele está descendo para o primeiro e depois para o térreo. Então, assim, não é todo mundo, ao mesmo tempo, saindo pela porta. Então, consegue sair de forma gradativa. Né? Então, por isso que a porta, a gente tem que calcular que a rota de fuga tem que ser certinha, né? Mas só que ela vai estreitar. Porque o que acontece? O objetivo da porta, a gente fala assim, a porta corta fogo, né? Que ela consiga proteger a edificação, ela fica num local protegido, onde que a pessoa possa descer com segurança, né? Então, se começou a pegar fogo no prédio, fica tranquilo. Você entrou na escada de emergência, ela suporta até 2 ou 3 horas de fogo, né? Então, você consegue descer tranquilo, sair do prédio de boa, sem correria. Uhum. Né? A não ser que seja um avião que acabou de bater nele, aí não rola não. Que aí a situação foi diferente. Ok? Sim. Aí, aquele negócio de exaustão. No caso, É quer dizer assim, obrigatório? isso depende. Você tem que verificar, pelo teu cálculo, pelas rotas de fuga, na legislação do Corpo de Bombeiro, se para verificar o tipo de escada que ela vai ser. Né? Se ela é a prova de fumaça, se é só enclausurada, pode ser uma escada simples. Isso que vai determinar qual é o tipo de escada. Eu vou pegar as normativas do Corpo de Bombeiro e vou fazer isso com vocês na próxima aula. Eu vou programar isso. Uhum. Que aí a gente tira essas dúvidas. Tá? Aí... Banheiro, PCD, você colocou só um feminino, né? Sim. Aí do outro lado é o masculino, é isso? É. Aqui, ó. Feminino ficou do lado de cá e o masculino lá do outro lado. Masculino aqui em cima, feminino embaixo e PNE no meio. Por que você colocou só um PNE? PCD, que nem é PNE, é PCD. Porque não Você cabe? colocou um deficiência. Por que você colocou só um? Porque não cabe. Ah, porque não cabe. É unissex. Não pode ser unissex. Por quê? Tá? O unissex, ele só pode se tiver uma questão de reforma. Então, vamos supor, eu tenho um prédio, eu tenho que fazer uma adaptação, aí eu não tenho espaço, eu consigo colocar um PCD. Aí é uma situação. Quando eu estou fazendo uma edificação nova, para atender a legislação, eu tenho que fazer banheiro feminino, masculino, PCD feminino e PCD masculino. Putz. Dá uma olhada na 9050. Uhum. Putz, é isso mesmo. Como é que eu vou fazer pra encaixar? Não sei. O projeto é seu. Ai, meu Deus. Às vezes, tenta replicar. Às vezes você coloca o banheiro feminino desse lado. Como que tá lá do outro lado? Do que você tá falando? Do lado esquerdo, lá do outro lado do projeto. Dá uma olhada. Puxa para mim a planta. É a cozinha e o café. Cozinha o café, né? Porque você tem uma boa área ainda. Você consegue, Camila. Eu confio Posso fazer em um você. anexo assim pra fora? Fica a teu critério. Você vai justificar isso depois. Vai ficar feio. O projeto é seu. Justifica Tá. para mim. Beleza. Tá? Pensa aí. Outra pergunta. Eu quero saber se, tipo, os andares de cima. Pra mim poder subir os andares de cima, eu posso colocar o banheiro em outra posição ou, tipo, cada privada tem que estar exatamente na mesma posição para o cano descer reto? O que acontece? Não é que a privada tem que estar na mesma situação. Eu tenho um negócio chamado shaft, que é um duto de descida de água. Eu vou falar besteira aqui. Merda não faz curva. Sim. Tá? Então, se a merda não vai fazer isso, vai entupir. Então, ela tem que descer reto. O que a gente aconselha? Então, vamos supor, se aqui no térreo eu tenho a parte de banheiro, tudo bem. Aqui eu posso ter uma situação que ela vai fazer isso e vai para fora. Se eu tiver um outro banheiro aqui, eu vou ter que ter um shaft descendo isso aqui, até lá embaixo. Outro shaft, então. Outro shaft. Isolado. Então. Isolado, isso mesmo.
Quando a gente trabalha com prédios, por exemplo, prédios residenciais, funciona o seguinte. No hall de entrada dos apartamentos, eu tenho um shaft geral que fica geralmente em frente ao elevador. Esse shaft, ele vai passar toda a parte de lógica, que é de telefonia, ele passa toda a parte de gás, ele passa a parte elétrica e passa... lógica já entra telefone, internet, entra tudo, né? Aí, e água, né? Água fria. Uhum. Ali, quando você chega ali, naquele ambiente, o gás, a tubulação do gás, ele entra por baixo e vai até a cozinha. A rede elétrica, ela entra por cima. A rede de água entra por cima, né, como se fosse pelo forro, né, que ela vai para os pontos. Não, não por cima, não. A de água às vezes vem por baixo também. Porém, a de esgoto, ela é bem específica. O que acontece? Em cada banheiro, ou área de serviço, a da área de serviço, às vezes ele joga para um dos banheiros que está mais próximo. Eu tenho um shaft de descida, que é quando tem aquele banheiro, a parte do chuveiro, o chuveiro é um pouquinho menor, porque tem tipo um quadradinho ali, né? Que é um pilar. Ele não é um pilar. A parede ele é de 10 e tem as tubulações de esgoto que descem. Então, essa tubulação de esgoto, ela sai lá do 20º andar e vai chegar até lá no térreo. Uhum. Ela vai passar direto. A tubulação de esgoto, ela não vai fazendo curva, não. O que pode acontecer às vezes? Chega no térreo, esse shaft, eu dou uma engambelada nele, parecendo com um pilar. Então ele passa, desde ser um shaft, ele acaba virando um pilar ali, camuflado. Mas, na verdade, ele serve justamente para descer essa tubulação de esgoto, né? Uhum. Mas essa parte de lógica, de telefonia e tal, geralmente a gente passa por um ponto só, né? Ele passa pelo meio do prédio e vai fazendo a distribuição. Né? Tanto é que, assim, quando a gente fala em casa de medidores, eu tenho a possibilidade, às vezes, de ter uma casa de medidor de energia no subsolo do meu prédio. Ah, Né? é? Posso. Eu posso ter uma área no subsolo para fazer essa sala de medidores. A de água, no meu prédio, por exemplo, a água é rateada entre o condomínio. Energia, não. Energia, ela é separada. Então, ela tem uma sala de medidores que o cara vai lá e faz a medição e emite a continha. De gás, como que funciona? Eu posso ter duas situações. Eu posso ter uma situação, quando eu falo de gás, que essa casa de gás, ela fica, vamos supor, a casa de gás do meu prédio fica no estacionamento, na garagem. São botijões daquele que você troca, daqueles grandes que você troca, não são botijões que são recarregáveis, né? Aquele cilindro que é recarregável, né? Que vem um caminhão e recarrega ele. Porém, nessa situação, eu posso ter uma sala de medidores desses medidores de gás, ou eu posso fazer isso por andar. Né? Todo andar onde eu tenho esse shaft, que tem essa descida de elétrica, telefonia, tal, até os hidrantes, eu tenho uma caixinha, né, que eu abro e lá tem 4 medidores, um para cada apartamento. O que o cara faz? Todo mês ele vai lá, anota no registro e lança a fatura para você. Então, não necessariamente você precisa ter uma sala de medidores de gás. A de energia é mais conveniente você fazer dessa forma. Um para cada andar. Não, de energia você faz uma sala só. Né? De gás, no caso você de gás ali, você vai precisar apenas no restaurante. Né? Então são 2 pontos, você faz a tubulação e onde está o ponto da tubulação que está entrando. Isso é mais simples. Mas de de energia, você faz uma sala, às vezes um subterrâneo, e coloca todos os medidores. Né? E o tamanho desse medidor, geralmente, ele vai ter... Se você colocar 40, deixa eu colocar 30. 30 por 40 é um medidor, mais ou menos. Centímetros. Centímetros.
Mas tem que ter vários desse? Um para cada unidade. Um para cada loja. Um para cada loja, um para cada. Um para cada. Fica o seguinte: imagina que são pessoas, são CPFs diferentes que vai estar utilizando essa estrutura, né? É um para cada um. Uhum. É um para cada um e eu tenho um do condomínio, né? Que toda a parte de iluminação de condomínio ela é feita por uma leitura e depois ele é rateado pelos condôminos. Tá. Tá bom? Uhum. Minha outra dúvida, aqui no elevador. Casa de máquinas. Pode ser do lado? Camila, isso depende do tipo de elevador que você está trabalhando. Eu tenho elevadores que é com sistema gremalheira. Que é o elevador aqui e ela tem uma estrutura aqui. Isso aí, geralmente, para poucos andares, a gente utiliza. Geralmente, eu já utilizei desse elevador em obra. É meio barulhento, é meio estranho, né? Então, mas isso depende da marca que você vai usar. Geralmente, eu acho muito mais conveniente a gente trabalhar a casa de máquinas na parte superior. Porque você sobe pela escada, né? E na Você parte fala na de cobertura? cima, na cobertura. Ele fica Mas seria mais em cima alto. dessa caixa do elevador. Exatamente. Aí em cima mesmo. Então não ia ocupar a área para os lados, né? Isso mesmo. Porque essa casa de máquinas nada mais é do que uma estrutura que está em cima do elevador, onde fica um motor e onde ele fica puxando o cabo de aço, né? Tem que ter uma altura satisfatória para que a pessoa consiga entrar e fazer manutenção ali, né? Porque às vezes, de forma periódica, você tem que trocar esse cabo de aço. Mas não precisa ser dos lados, nem atrás. Tanto é que, assim, quando você coloca a casa de máquinas, ela fica sendo sem divisórias lá em cima, tá? Uhum. Se abre uma, você está abrindo as duas casas de máquinas. Tá. Tá bom? Aí, na parte superior, você trabalha a caixa d'água, né? Caixa d'água? A caixa d'água em cima se você quiser trabalhar em cima porque assim, a parte mais estruturada do seu prédio é onde que está o elevador e onde que está a escada de emergência, né? Então, que você tem pilares de todos os lados, né? Para isso ficar em pé, né? Ele para, né? Aí é onde que geralmente a gente coloca a caixa d'água, que é uma carga elevador. Em cima do elevador e na verdade em cima da escada, né? Em cima da E qual que é escada. o tamanho dessa caixa d'água para um prédio desse? Olha, aí você tem que calcular qual que é o seu público. Para quantas pessoas que você chegou aí? Umas 100, 20 pessoas. Só 100? Você é público fixo. E variado? Mais 100. Só 200 pessoas durante o dia? 250. Ah, tá chutando, né? Pensa. 300, então. Ah, tá bom. 300. Umas Vou colocar 2.000. Não sei. Nossa, tudo isso. 2.000 pessoas? Não vai ser ao mesmo tempo, ao mesmo contando tempo. com os trabalhadores, contando com todo mundo. Contando com todo mundo. Os trabalhadores são fixos, então você tem que calcular de outra forma. Já o seu público-alvo, se for assim, vamos supor 1.500 por dia, rodando. Mas aí, quem roda não gasta tudo tipo de... os 200 litros é para uma casa normal. Ali é trabalho, então vai ser menos, deve ser o quê? Uns 100, por aí. Pesquise isso para a próxima aula. Mas 200 litros é por pessoa, dentro de uma casa. Uso diário. Agora para comer, uso diário, se não me falha. 200 litros por pessoa? 200 litros por pessoa. Tá louco. No uso diário. Fora que aí você tem que calcular, tipo, não só por dia, você tem que calcular para reserva também. No caso da gente aqui, que no prédio vai ter que ter a parte de
emergência, né, dos bombeiros, então a gente vai ter que calcular também uma parte da caixa d'água para ser de incêndio. Nossa. Reserva técnica. Exatamente. E você sabe como que é feito a parte de saída da água para... O que é para uso geral do prédio, o que é para saída que é utilizado nos hidrantes? Você sabe como que a água sai da caixa d'água? Com bomba, Não. tem que usar bomba. Não. É assim, ó. Deixa eu... pegar uma caixinha aqui. Mas Vamos a gente não imaginar vai precisar... Professor, só uma pergunta. A gente vai precisar fazer a planta de incêndio, né? Não precisa não. Tá Bom, bom. por exemplo, isso aqui é uma caixa d'água, né? Imagina isso aqui, ó, é a distância do barrilete, né? 1,20 m. Professor, a caixa d'água e o reservatório tem diferença? Caixa d'água para reservatório de água? É. Quando eu falo caixa d'água, geralmente eu penso numa estrutura. O reservatório, geralmente, às vezes eu penso no subsolo. Mas ele pode ser uma caixa d'água, uma caixa para armazenar água. É porque eu falo assim, no meu prédio tem reservatório no subsolo. É que você Também tem... pode calcular da seguinte forma: você calcula a quantidade de água que você precisa e quanto que ela precisa de reserva, né? Então, de acordo que a água vai acabando, ele pega essa água do reservatório no subsolo e vai mandando para cima. Desde você pegar toda a água que chega da rua, já mandar ela para cima do seu prédio. Então, você não acaba economizando uma questão de estrutura, né? Você não tem que fazer uma estrutura tão parruda para receber toda a sua água que vai ficar na parte superior do prédio. Uhum. Não, de acordo com a necessidade, ela vai subindo. Então, aqui, ó. Vocês estão vendo que tem como se fosse dois tubos aqui, ó. Vamos fazer a nossa caixa d'água, né? Esse aqui é a lâmina de água. Isso aqui é a lâmina de água. Esse tubo aqui, ó, que vai para o hidrante. Esse tubo aqui, ó, é o de uso do prédio. Vamos supor que a água vai abaixar até esse nível. Se ela chegar até esse nível, o que acontece? Vai ter água para o prédio? Vai. O prédio? Ela chegou bem aqui na altura. Não vai. Não vai sair mais água para as torneiras. Mas quando eu utilizo no hidrante, ela vai ter aqui. Então, de emergência, né? De emergência. Por que eu utilizo o reservatório de emergência na parte superior? Quando pega fogo num prédio, qual a primeira coisa que o corpo de bombeiro faz? Colocar as mangueiras para apagar. Desliga as luzes. Desliga as luzes? Desliga o sistema. Porque assim, o fogo, ele pode... Pegando fogo, você pode aumentar a quantidade de curtos-circuitos, tal. Então, é desligado o sistema de energia. Se eu desligo o sistema de energia e eu não tiver um gerador mandando energia, por exemplo, para uma bomba que vai pegar água no subsolo e mandar para cima, se aqui a água acabar, como que vai funcionar? Então, assim, você tem todo um sistema diferenciado. Então, é por isso que a reserva ela tem que estar aqui e eu utilizo a gravidade, né, para essa água sair do prédio. E ela mantém uma pressão. Eu olhei aqui, professora, 50 litros por pessoa. 50 litros por pessoa, né? Uhum. É uma família de 4 pessoas. Ah? Estava levando em consideração 200 litros. Não, professor, 50 litros aqui no centro comercial. Ah, sim. Para os clientes. No uso diário é 200 litros mesmo por pessoa, professor. É água para caramba. 150 a 200 litros que a gente calcula. É água pra caramba, né? É. E eu tenho mais uma dúvida, professor. Fala, Camila. O elevador, eu coloco um para os
clientes e um para o pessoal do corporativo, eu posso deixar os dois para os dois, e quem for do corporativo usa um cartãozinho para subir, para liberar o último andar. Você pode fazer o seguinte, que o elevador ele fica aberto, tanto para subir quanto para descer geral. O que você faz no corporativo é que ele dá para um saguão, onde a pessoa, para ter acesso, ele usa o cartão. Ah, tá. Entendeu? Uhum. Entra no hall e faz. Então você não tem que colocar isso no elevador. Entendi. Porque às vezes a pessoa esqueceu o cartão dela, né? Ela não consegue liberar o elevador, mas só que ela consegue entrar No saguão. no saguão e às vezes tem uma recepcionista, alguém que faz a liberação para ela. Beleza. Tá bom? Aham. Acho que era isso. Joia, Tem mais então. alguma coisa aqui para mudar, além do banheiro? Não, por enquanto não. Sua casa do lixo você arrumou, né? Eu vou pôr para fora. Isso, exatamente. Eu deixei quadradinho assim, daí talvez eu vou rotacionar um pouco. Eu vou ver a implantação agora, daí o que faltar eu vou pôr separadinho, assim. A casa do lixo, o casa de medidor, essas coisas. Uhum. Ok. O que eu não consegui encaixar nos outros andares vai ficar solto na terra. Tá Porque bom, sobrou cara. bastante área. Joia. Então é isso. Beleza. Valeu. Valeu. Ah, professor, tem mais uma dúvida. Mas não Fala. é dessa matéria. É de maquete. Qual é a dúvida? Eu vou pra casa sexta-feira, né? Uhum. E eu tô com a minha maquete da praça aqui. Eu quero Uhum. saber se eu posso jogar fora ou se eu preciso levar. Não, traga ela, né? Vai que. Você tirou as fotos, me mandou? Eu tirei foto, é porque eu não sei se eu vou conseguir levar no ônibus, talvez ficar ruim, né? Deixa aí, sua chefe traz depois. Tá, Coloca numa caixinha, tá bom? beleza. Joia. Valeu. Pode tirar. Alexandre, você tem alguma coisa Já não para saiu? nós? Eu. Saiu. Saiu? Saiu. Eu que tenho. O que tem eu? Você tem alguma coisa para me mostrar? Eu tenho. Eu acho. Eu Tem acho. umas coisinhas aqui. Matheus, como que tá teu projeto? Quer que eu mostre mesmo? Eu mostro. Eu quero, por favor. Foi o Alexandre primeiro? Pode ir o Alexandre. Por que tem que ser o primeiro? Vai. Não, pode ir. Tô zoando. Não briguem, eu sei que vocês querem um apresentar na frente do outro e tal, não tem problema, né? Tá certo que o Matheus entrou primeiro que você, mas. Causando intriga, né, professor? Aquela leve discórdia. Mas essa é a parte boa, né, cara? Você já deixa as câmeras de vocês desligadas. Já fico puto pra caralho com isso. Né? Tem que causar intriga mesmo. Ué, professor, se for o caso, nós mostra a cara também, né? Sei que o Não, senhor tem que tá com mostrar, saudade da cara. gente. Deus Eu do tô livro. com um monte de saudade de Minha cara vocês, de cara. novo. Um monte de saudade de vocês. Mas assim, eu tô Cara, tem um aluno que eu converso com ele todo dia. Sim, na aula e tal. E aí eu falo assim, e aí, cara, o que você tá comendo hoje? Ah, tal coisa. Cara, eu não lembro da cara do aluno. Se eu Ele ver só ele, eu acho que fala, né? Mas É minha que cara, tal? professor, você não vai lembrar da minha cara. Não, a sua é impossível não lembrar, Gabriela. Ai, sério, professor? Você lembra da minha cara? Aham. Não tô Mentira. tão velho assim, não. Ah, por causa do WhatsApp, né, professor? É. Fica perturbando a gente. O povo perturba. Conseguiu Então aí, tá bom. Alexandre? Consegui. Tô vendo só aqui que eu vou mostrar. Eu vou mostrar o pavimento terra. Ou o pavimento tipo, só que eu não mostrei ainda. Ok. Eu não mostrei porra nenhuma, né? Não xinga, pelo Desculpa amor de Deus. palavrão. Isso aqui é uma aula. Eu tenho que colocar no meu YouTube lá que é material para criança também. Porque quando tem palavrão eu não posso colocar. Você tá vendo? Tá. Vai aparecer daqui uns 30 segundos. Estou vendo agora. Ah, beleza, então. Bom, aqui eu fiz o acesso pelas escadas, né? Escada enclausurada. Pelo corte que eu fiz também. E aqui eu criei, né? Um espaço aberto, com áreas de reunião. Os banheiros eu coloquei nessas laterais, né, logo na frente.
exatamente para ter essa facilidade com shaft e manutenção. E aqui eu criei um espaço de convívio para eles também, como se fosse um jardim interno, né, uma área de recepção também, e com o espaço totalmente aberto. Tá? Um conceito mais aberto, sem divisões ainda. E aqui tem uma... Aqui esse daqui é o mais baixo, então aqui é sobre as lanchonetes, que não estão prontas ainda para distribuir. Sobre as lanchonetes, então aqui eu tenho uma sacadinha básica, onde permite que meus amigos fumantes fiquem. Nossa, que maravilhoso. Tô pensando nos fumantes. Claro, todo mundo pensa em todos, por que eu vou pensar nos fumantes? É. Tá certo, Alexandre, pensando nos fumantes. Aí das escadas, clausuradas, por já 9 anos, já ir botando as coisas. Isso é, no caso, no pavimento superior, né? Isso aqui já é na parte superior já que eu ainda estou trabalhando. É o que eu pude trabalhar um pouquinho, né? Não dá pra gente trabalhar muita coisa com PFG. Tem necessidade, Alexandre? Tem necessidade essa quantidade de elevadores? Rodrigo, eu fiz ele menor, né? Eu usei um bloco. Você usou um elevador menor. Isso, que é assim, por experiência de andar em alguns órgãos públicos também, mesmo, vários, mas enfim, sempre são entre 3 e 4 elevadores, e alguns são muito grandes, né, dependendo dos andares, só que é mais fácil, tipo, sendo 2 de serviço, ou 1 de serviço, 3 de trabalho em si, porque de uso coletivo, né, por conta de dar problema em um, você tem mais outros. Então, no comercial dessa forma, empresarial, eu prefiro colocar 4 também. O pensamento tá correto, porque às vezes você tem, por mais que o elevador seja rápido, você tem 2 elevadores, mas dependendo da demanda, né, acaba até para ele ir e voltar, né, isso demora um certo tempo. Você já andou naquele elevador ali do prédio do INSS? Não. O prédio do INSS? Ali na Getúlio Vargas. Não, nunca usei ele, não. Cara, aquele dele é horrível. Quando eu trabalhava no lanchonete, uma vez fui entregar um bolo lá. Você subia, ele fazia assim. Quando ele parava, ele quase que o bolo saía da bandeja e voltava. De tão rápido que era o elevador, cara. Trem bizarro. Não sei quem foi que eu fiquei vendo a pessoa apresentar. Eu não lembro agora se foi a Gabriela, se foi a Camila. Sobre as portas. Mas isso daqui é um pouco mais em cima, tá? Por isso que tá assim. Que a saída, que é, na verdade, para descer, você vai por aqui. E aí você chega até o pavimento de baixo. Tá? As portas, elas abrem para dentro e para ela para fora. Aí tem esse desnível aqui que ela tinha que fazer, né, Rodrigo? Que eu acredito que seja isso. Esse afastamento aqui. Total. Na parte de baixo ele vai abrir para fora. As portas. Você tem um prédio que é totalmente errado ali aqui no centro de Cuiabá, que eu acho que é Centro Comercial Cuiabá, é isso? No início da Getúlio? Eu acho que é ele mesmo, Rodrigo, se eu não me engano. Você já subiu na escada dele? Você entra, a escada ela dá no hall do elevador. Você desce a escada vai andando no hall. Então, e a altura dele tinha que ser em escada enclausurada. Porque dele já está mais condenado do que se pegar fogo, morre todo mundo. Só falta isso, só. Só falta isso, né? Tá certo, então. Mas é basicamente isso. Por enquanto que eu fiz, desenvolvi pelos cálculos. Aí depois tem escada e tudo. E aí na parte de baixo é onde eu vou colocar algumas lanchonetes. E se eu não me engano, tem a praça também que tem que ser feita. Aí eu vou fazer ela um pouco distante do... E você sabe que o shaft só chega no térreo, tá? Não passa pro subsolo, não. Certo. Sem problema. Okay. Na verdade, ele só vai até a parte do que eu tenho mais um estacionamento, eu tenho também. Tá? Subsolo, então, estacionamento seria o térreo, né? Estacionamento é mais um. Porque ele chegou no subsolo, ele não precisa deixar. Chegou no térreo, ele faz entrar a abertura de ar. Né? E lá em cima faz a abertura de fumaça.
né? Ele não precisa Ah, tá. Você descer. fala desses aqui. Não, tá, beleza. Ah, tá. Eles Desses aqui. vão continuar descendo. Beleza? É tipo um DMLzinho, né? Só falta colocar o tanque aí no DML, né? Aham. Só falta aí. Os pilares eu tô colocando. Então tá aqui. Aí esse DML você vai trabalhar por andar. Isso. Por andar. Porque eu Tá, sei ok. da experiência de ter como não fizer. Eu só não fiz, não sei se, né? Cabe a mim fazer, ou cabe a mim pensar, mas na Copa. Preciso? Não. Sim, não. Vai. É importante. Mas você pode trabalhar próximo desse jardim, Uhum. Aí eu nessa pensei em ser região. próximo dele mesmo, para facilitar, para ser quase um uso coletivo. digamos assim. Exatamente, porque você faz com essa vista para essa parte onde está com as linhas azuis. Aham. Joia. Tudo bem. Beleza, então. Matheus? Tô aqui, professor. Beleza. Pera aí, deixa eu só abrir aqui. Professor, eu fiz essa matéria... Ixi, como é que faz para compartilhar aqui? Agora vai aparecer para apareceu você. aqui. Eu fiz essa matéria no semestre passado, acabei não conseguindo passar, então eu tô reaproveitando o projeto que eu fiz, né? Por que Que eu você fiz não no conseguiu último... passar? O que aconteceu, Matheus? Não é só não você. consegui, professor. Não consegui, eu acho que eu não atendi tudo que estava no programa de necessidade e acabou faltando nota lá. Então eu estou reaproveitando o projeto e modificando, né? Adequando ele nesse formato. Estou com umas dúvidas no corte aqui. Vou abrir para o senhor aqui. Olha. Tá aparecendo aí, professor? Não. Professor, quantas aulas a gente ainda tem? Só a dúvida. O senhor fez a conta? Temos 1, 2, 3, 4, 5. Umas 5 aulas. 5? Tá. Obrigada. Vai lá. Meu Deus, ficou muito pesado agora. Tá aparecendo, professor? Estão aparecendo. Eu tô com esse duto de saída de ar aqui, mas eu não sei se eu coloco ele apenas nos apartamentos, nas salas comerciais, ou se eu desço ele até o subsolo. Aqui eu parei ele bem aqui, né, no primeiro pavimento aqui. Mas eu queria perguntar para o senhor se eu tenho que descer ele até o subsolo aqui e abranger os 3 subsolos, no caso. Não Porque precisa. aqui no subsolo Porque é o eu já seguinte, tenho uma saída de ar do subsolo aqui, ó. Não precisa. Você precisa entrar com esse duto, na verdade, é de ventilação, né? Isso, de ventilação. Ele abre apenas no térreo e sobe direto. Ah, então fechou, então. Ok? Eu lembro que eu tinha falado com a professora no semestre passado e ela tinha falado para mim, eu não lembro se ela tinha falado para mim que era para descer até no subsolo, ou Não, se era do térreo para cima. do térreo para Aí cima. beleza, então. O Outra projeto também... Pode informação. falar. Dá uma olhada na sua caixa d'água. Volta lá. O que 7 acontece, minutos. Matheus? Toda vez que a gente vai trabalhar com caixa d'água, ele tem que ter uma altura da laje até o início da caixa d'água. A gente chama isso aí de altura de barrilete. Barrilete, né? Geralmente, eu deixo uma altura de 1,20 m, porque você vai ter que dar um stretch aí e aumentar isso Vou aí. ter que aumentar o negócio aqui. Porque o que acontece? Essa altura aí é para dar manutenção, porque as tubulações, elas não saem de lado da caixa d'água, elas saem embaixo da caixa d'água. Igual eu fiz aqui, ó. Então, o barrilete está aqui, ó, né? Então, essa tubulação sai aqui. Então, você precisa fazer a manutenção, você faz a manutenção aqui embaixo. Tá. Tá bom? Entendi. É 1,5 m que o senhor falou, professor? Olha, cara, 1,20 m? 1,20 m é o suficiente, porque não é de Já grande atende, né? permanência, né? Então dá para a pessoa dar uma baixada e ir até lá. Beleza, então. Né?
Outra dúvida que eu tenho também, professor, é relacionada aos pavimentos típicos aqui, ó. Pode ver Outra que eu já coisa, tenho fachada desenhada, né? já que eu estava olhando lá, volta lá de novo. Essa escada, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque é o seguinte, você está fazendo um acesso da casa de máquinas que a pessoa consiga subir de escada lá, tranquilo. Toma cuidado com isso aí, porque é importante que você coloca ou uma portinha fechada, ou você às vezes coloca uma escada marinheiro para ter o acesso, né? Então, assim, ela morre aqui no... E outra coisa, o andar, a escada você vai subindo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ela continua, ela não para aqui 17 e vai E aí começa de novo, né? É verdade. Exatamente. Tem que tocar direto. Né? Tem uns negocinhos no CAD que você consegue fazer essa numeração sequencial. Dá uma pesquisada. Eu não me recordo. Porque às vezes você pode vir aqui, ó, ela vem aqui, fecha direto, né? E ela tem uma escada marinheiro que eu tenho acesso à casa de máquinas. Porque isso evita de você facilitar o acesso de pessoas nessa região. Ah, tá. Professor, o que seria essa escada marinheiro? Escada marinheiro são aquelas... Quer ver? Deixa eu te mostrar. Deixa eu mostrar uma aqui. É tipo uma escada que você fica pendurado nela, né, professor? Não é uma escada que você sobe caminhando, né? Essa aqui, quer ver? Deixa eu... Ela tem uma proteção nas costas. Deixa eu só colocar aqui na minha apresentação. Aqui, ó. Já sei qual que é. Essa é uma escada tipo marinheiro. Né? Então, assim, aí o que acontece? Para você subir, eu acho que tem um desenho que tem um trava-queda, né? Então isso aí impede que a pessoa caia também. Tem um monte de normas de segurança. Entendi. É porque é o seguinte, fora do Brasil, você precisa deixar só uma escada assim, já é o suficiente. Aqui no Brasil, você coloca uma chapa de aço aqui, coloca um cadeado e fala para a pessoa não subir. A pessoa quebra o cadeado e sobe. É sério, cara, sem zoeira. Eu já trabalhei em indústria, acontecia isso direto. Nossa. Porque tem que fazer liberação de segurança para trabalho em altura, né? Os caras faziam isso. Eu coloquei ali no chat o comando que é usado, tá? Só daí você pesquisa no YouTube para saber certinho como funciona, mas ele é bem facinho, tá? Beleza, Alexandre. Comando de contagem. De contagem? Do AutoCAD, né? Isso. Você sabe o nome dele? Só o nome do comando, sim? O código, né? Tá lá, eu coloquei. Ele colocou no chat. No chat. Dá uma olhada no chat aí. Tá. Acabei de ver aqui. Tá. Abre lá novamente, Matheus, porque eu tirei. Saiu do meu, né? Saiu do seu. Beleza. Pronto? Vai dar o número lá embaixo. Joia. Aqui, professor, aqui já é o pavimento onde começam as salas, né? As salas de comerciais e tudo mais. E aí eu queria saber, eu acho que eu errei nisso no semestre passado, é que conforme eu vou montando as salas, eu vou meio que montando o que está embaixo delas. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho o segundo pavimento de sala comercial e tenho aqui uma cobertura que mostra o que seria o pavimento térreo, entendeu? Exatamente, isso mesmo. Aí aqui eu tenho a sequência dela, quarta e quinta, e aí eu tenho só o que seria uma projeção, né, que põe em tracejado, né? E aí eu vou continuando. Porque o prédio que eu desenvolvi esse mês passado, ele tem um formato meio irregular, ele não é um quadradinho assim, um retângulozinho. Ele vai mudando de formas conforme o pavimento, entendeu? Então aí eu tento mostrar o que tem no pavimento de baixo. O que eu faço geralmente, eu penso, eu vou falar assim, não é a regra. Eu penso como na parte de desenho técnico. Se eu estou cortando, vamos supor, eu estou no terceiro pavimento, e eu corto o terceiro pavimento, eu corto aqui, o que eu enxergo embaixo? Se eu tiver um volume aqui e outro mais embaixo, se você está fazendo telhado, alguma coisa, você representa ele como telhado. Aí você trabalha com ele. Aí você trabalha com hierarquia, não coloca tracejado, aí você trabalha com hierarquia de traço. Isso aqui que você cortou é mais forte. Se eu tenho um telhado aqui, médio, aí depois ele vai descendo até deixar uma linha mais fraca. Entendi. Porque da forma que você está falando, que ele vai movimentando, né? Isso. Então você faz essa visão.
mostrar para o senhor aqui, ó, por exemplo, essa parte aqui, ó, que é o pavimento quarto e quinto, eu tenho 2 salas aqui, entendeu? No Uhum, pavimento seguinte, eu já não tenho essas salas, então eu coloquei a cobertura dele, já representei, uhum. entendeu? Mostrando o formato um pouco uniforme da minha edificação, que ela não é totalmente padronizada, né? E aí é assim mesmo, né? Eu mostro o telhado dele, a cobertura. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual que é o tipo de telha que você está usando? Essa aqui, ó, telha de alumínio de 10% de inclinação. Por que você está trabalhando com 4 águas? Ah, eu acho que ficaria, sei lá, para distribuir melhor a água pluvial, né? A caída de água pluvial aqui para as calhas e tudo mais. Você acha melhor? Ah, eu acho que melhor do que concentrar tudo de um lado, por exemplo. Se eu deixar só uma água caindo tudo para a direita, por exemplo, eu teria que ter uma calha um pouco maior e um duto de queda mais espesso, entendeu? Eu acho que, na minha concepção, se eu distribuísse essa queda de água para quatro lados, eu poderia ter uma distribuição melhor, talvez uma chance Mas menor será de ter entupimento, essas coisas. Mas a partir do momento que você faz isso, você está tendo 4 lados de possibilidades de problema de calha. Ah, é o que dificulta a manutenção, né? Verdade. Dificulta a manutenção e limpeza. É Então, porque vamos supor, se vai cair a sujeira, alguma coisa, então você tem que dar uma boa manutenção em volta disso aí. Aí vamos pensar Aham. numa questão de segurança. Né? O cara vai subir em cima desse telhado, ele tem que ter a borda. Né? Aham. Então, às vezes, se você trabalhar com ela estilo borboleta, né, Centralizado, né? centralizada no meio, Entendi. porque às vezes você consegue ter um acesso e faz uma limpeza. Você consegue trabalhar essa tubulação até descendo nas laterais, não tem problema nenhum. Uhum. Mas a calha de captação é apenas uma. E de certa forma acaba sendo mais econômico. Porque quando você faz essa tesoura, você vai fazer uma tesoura metálica. Aham. Você fazer uma tesoura que ela vai fazer só esse sentido aqui, é diferente de você fazer ela 4 águas. Desenha isso para você ver, Entendi. né? Fora que você vai ter todo um sistema aqui, ó, de você vai ter que ter um fechamento nesses encontros aqui em 45 graus. Que isso aí não está em 45 graus, Não, não tá. Tá né? menos. Até Tanto é que mesmo, tá diferente aqui, né? até mesmo esse fechamento aí, como não está em 40 graus, você colocou inclinação tudo de 10, né? De 10. Eu ia ter Ixi, uma tá situação escrito que errado aqui. eu ia ter uma inclinação diferente. Pra mais ou pra Isso menos, eu falo? talvez seja para mais, aonde você colocou, onde está aqui essas caídas menores, ela Ah, talvez estaria uma inclinação maior do que 10%. realmente faz sentido. Você Eu meio que entendeu a lógica? padronizei tudo, deixei tudo meio genérico, Isso, assim. exatamente. Então, assim, toda vez que você vai fazer telhado, é 45 graus. É Entendi. 45 graus. E você sabe como que fecha telhado? Como que vocês fecham o telhado? Professor, eu Como uso um você... monte. Quando eu faço telhado assim, eu uso um monte de desenho de referência, assim, sabe? Tipo, pra ficar bem inclinadinho e tal. Mas não, eu não tenho uma lógica muito concreta em relação a telhado, não. Eu sempre tive concreto sobre isso? dificuldade. Eu Então, sempre deixa eu tive perguntar. dificuldade. Sempre teve dificuldade? Vou ensinar um negócio para você, então. Ah, Alexandre, você sabe fechar bem telhado com CAD? Ou tem Calma, alguma dúvida? peraí. Fechar bem telhado. Como se refere? Do tamanho Várias dele, águas. das Então, assim, eu alturas? tenho uma edificação com várias águas, né? Para fechar esses ângulos. Não, Rodrigo. Bom, pode ser que eu entenda de outra forma, mas não sei, não. Até então, não. Camila, você é bom Não. pra fechar telhado? Tem dúvida? Gabriela, Ah, professor, tipo, como a maioria das minhas formas que eu faço é mais retangular, assim, não é muito circular, porque até circular acaba fechando, eu uso não, tipo um telhado transferidor, circular é mas, horrível. mas eu uso tipo transferidor para ir fechando. Aí, assim, fecha, professor, sempre usei Fecha. 45 graus, fecha, sempre usei 45 graus, assim, nas coisas. Eu fui usando a lógica, assim, eu sempre tentei não fazer coisas, assim, muito absurdas, né? Vou ensinar você a Trilhões de fazer. águas, Eu vou ensinar então, vocês a fazerem coisas absurdas hoje, então. Laísa, quero saber se você tem dúvida em fechamento de telhado. tipo assim, até umas 6 águas até que vai. Né? Tá bom. Vamos fazer Passou mais que disso 6, então. 12, 15, já complica, professor. É Laísa ou Laísa?
Acho que ela... É Laísa. Laísa? Isso. Conheço essa ser. Calma aí, cadê ela? Ela respondeu aqui. Vou traduzindo ela. Ela fala que não Professor. sabe fazer. Ela não conhece resolver as águas. Ela tá sem microfone. Tá bom, eu E vou ela abrir o agradece por responder também por isso. E de nada, amiga. Saudade por sinal. Vou abrir aqui o CAD. Olha, por favor, não se matem depois que vocês aprenderem isso, tá? Porque é uma coisa tão besta. É isso que eu tô pensando. Com certeza vai ser algo tão besta, mas tão besta, mas tão besta, que é por isso que eu falei, como assim fechar água? Eu não tô entendendo. Então eu prefiro ver. Aí eu falo assim, não, nunca soube disso. Porque com certeza é algo muito besta. Vou colocar aqui, ó. 10 metros, 8... Tá bom assim o telhado? Tá. Tá bom. Meio chatinho ele, né? Vocês fazem o seguinte, ó. Transforma isso aqui numa polyline e você dá um offset. No caso aqui, ele tá com... Eu peguei uma linha com 10 metros, eu vou colocar com 0,20. Vou colocar múltiplo aqui, ó. Aí você vai fazendo isso aqui, ó. Tá dando offset, professor? Tô dando offset para dentro. Ah, brincou. Pronto, o telhado de vocês está fechado. Ó. Nossa, que besta, professor. Aí, você faz isso aqui. Ó. Nunca farei isso. Meu CAD trava. Não, então, não coloca ponto 20, Não, eu coloca acho que o ponto meu 50. também vai dar. Tá? Coloca ponto 50, Alexandre. Eu acho que tá? o meu também vai trava. travar. Eu também. Não, coloca... Aí, deixa eu só fechar as linhas aqui, só para a gente ter essa noção de como que ele ficaria. Como que vocês não sabiam isso? Meu Deus! Como fazer um telhado em 30 segundos. Tutorial. Se o seu CAD não travar, detalhe. É verdade. Tem que ter um PC bom pra isso. Eu abri meu projeto que meu notebook quase pediu um copo d'água de tão cansado que ele tá. Então já prepara já pro TFG, tá? Aprenda todos os comandos de limpar desenho. Aprende tudo. Purge tudo. toda hora. Purge toda a vida. Não Mas tem não só adianta ele, muito, tem 3. Nossa, só conheço ele. Tem que aprender os outros. Tem Purge, Overkill e tem uma manha de você fazer. Tem um outro comando que eu aprendi esses dias. Mas o segredo é salva ele em DXF e aí depois você dá essa limpada no desenho e abre ele de novo em CAD. Fica levinho. E nunca achure seu desenho antes de terminar tudo. Nunca. Essa questão da Shura aí, eu nunca pensei nisso, não. Eu sempre achuro. Desde o início. O Rodrigo me mandou um comando uma vez de desativar a Shura, também é muito bom, viu? Eu uso ele direto. Meus projetos nenhum tem tanta Shura por conta disso. Eu desativo e mexo, depois eu volto. Eu nem lembro, porque eu quase não uso a Shura, gente. Eu acho o projeto de vocês bonito e tal, mas assim, eu quase não uso a Shura. Foda quando explode a Shura aí. Não, a Shura e Cota são coisas que não se explode. Pois é, mas tem uns que explodem, tem uns que manda pra gente lá que chega explodido o negócio. Não explodir a cabeça do ser, né? O cara mandou uma implantação lá, cheia de grama lá, de Ashura de grama, explodir aquele trem lá. Meu Deus do céu.
Botei até o comando já no chat. Pra quem pergunta e quem quer saber. Essa é da Shura, tá, gente? Facilita a vida. Deixa eu ver aqui. Tá aí, ó. Minha monitoria foi em desenho técnico, mas... Tá faltando um de cima, professor. Aonde? Aqui. Aqui, né? Aí, 45. aham. É que eu dei um PL ali, ele Sem querer, você... tirou. Aí, ó. ele tirou. Tá aí o telhado. E você viu que eu fiz um desenho qualquer, né? Eu não pensei em dimensão, não. Mas essa é uma forma de vocês fecharem telhado, tá? Tutorial, professor Rodrigo, como fechar telhado. Em 10 segundos. Se o computador não travar. Beleza. Michel, quer mostrar mais alguma coisa? Matheus, desculpa, não é Michel, não. Oi? Opa, perdão, tava falando aqui com o microfone desligado, professor. Ah. Viajei. Só questão do duto mesmo, que Uhum. aonde que ele iria parar e aqueles negócios que eu te perguntei de representação gráfica lá de um pavimento para o outro estava correto. Beleza. Eu tinha que realmente mostrar a parte de inferior. Eu acho muito importante que você mostre. Uhum. Tá. Aí eu desenho todos os pavimentos certinho, né? Todos os. Uhum. E aí Mas o senhor prefere hierarquia de linhas ou que realmente desenhe aquele. Eu prefiro hierarquia de linhas. Mas assim, é o desenho, mas aí, por exemplo, o que tiver lá embaixo, você coloca linhas mais finas. Então, por exemplo, quando você mostrar a planta de cobertura, na verdade, você vai mostrar a parte mais alta e o que vai trabalhar em volta. O que você enxerga. Entendi. Posso dar uma dica? Fala, Alexandre. Por experiência de escritório. Isso, para mim, é salvação. Tudo que você fizer, tipo, o seu tem vários detalhes, né? Na questão de vista superior até inferior. Uhum. O que está mais próximo, digamos assim, você está no quinto pavimento, você está vendo o quarto. Do quarto, você enxerga as linhas finas, né? Vamos colocar, você enxerga vermelho, o número 1. O que tiver abaixo, que tiver aparecendo, você pode colocar na mesma linha fina, na mesma 1, porém, você vai colocar ela cinza, mas um cinza um pouco mais escuro, tipo assim, escuro, né? Não aquele clarinho, logo próximo depois do preto, entendeu? Você coloca ele, porque isso vai dando uma diferenciação, uma impressão de ser mais fino, e assim sucessivamente, tá? A mesma coisa de layout, você vai usar para layout quando você vai mexer com cotas, quer dizer, você vai mostrar a planta baixa, e na planta baixa tem o mobiliário, você coloca ele sim, tá? Eu particularmente acho isso muito bom. Eu faço igual a minha de projeção, minha linha de projeção eu nunca coloco ela preta, eu sempre coloco ela num cinza mais escuro, porque dá uma diferenciação desse desenho, tá? É uma coisa particular minha e sempre deu certo em tudo que foi executado dentro do escritório. Boa ideia. Geralmente eu deixo Faz sentido mesmo. Tem lógica. É porque eu geralmente deixo tudo cinza, mas aí fica um negócio meio bagunçado, né? poluído, né? E é bom trabalhar com essa situação da hierarquia de traços, né? Do que está mais claro, mais escuro, porque aí você consegue visualizar bem o desenho. Ele já fala por si só. Entendi. E evita, se for fazer preto e branco em si o desenho, né, sem muita cor e tudo, evita colocar que essa Shura, a Shura em si, ela tem a mesma tonalidade que as linhas de projeção, tá? Então tenta colocar uma cor mais clara possível dentro da Shura, não tanto assim, né? Mas uma que não brigue com esse cinza seu. Às vezes faz um teste de impressão para você ver qual que é a melhor para você usar, tá? Entendi. Valeu. Legal. Professor, tem mais alguém para orientar aí? Não. Posso mostrar minha planta de cobertura rapidinho? Pode. Quero mostrar essa parte da... Vou chamar sim, aqui pode de novo. abrir. Aqui, professor, ó, que eu estava falando, ó, como ficou minha planta de cobertura. Só um pouquinho, tem um delayzinho. Tá abrindo? Abriu aí já? Abriu. Aqui, ó. Eu uso tudo um padrão de cinza só, mas eu acho que fica meio poluído e não dá para entender muito bem. Porque fica parecendo que tá tudo chapado na mesma... no mesmo nível, né? No mesmo nível. Beleza, vou fazer essa questão igual o Alexandre, né, falou.
Isso. Eu vou... A cor mais escura eu deixo para o que está mais próximo desse topo ou para o que está mais Isso. baixo? Se tiver mais escuro, mais próximo. Mais próximo, né? Imagina assim, você está em cima desse Quanto mais telhado. próximo, mais forte. Isso mesmo. Beleza. Exatamente. Não, beleza, então, perfeito. Se tiver muito embaixo, se for térreo, cara, esquece. Térreo você não Nem enxerga coloca, nada. né? Então, É. você esquece. Esse aqui é o Nem telhado do coloca. quarto pavimento, ó, que No eu tinha desenho você não mostrado lá. coloca porque ninguém vai falar, ó. Uhum. Porque todo mundo vai sentindo que você está diminuindo, Aham. entendeu? A coloração. Então, não adianta tanto. Até nesse telhado seu aí, você pode Esse aqui? colocar ele mais claro do que a linha que está lá embaixo, tá? Isso. Mais Aham. claro do que a linha que você está representando no próximo pavimento. É melhor. Eu falo que é mais visível. Aham. E quando você fala planta de cobertura, no caso, você tem que colocar cobertura também dessas caixas d'água, né? Aí é planta de cobertura mesmo. Uhum. Foi um dos pontos também que eu peguei no semestre passado. Eu cobri o pavimento de baixo e esqueci de cobrir essa sala de máquinas e tudo mais. Aham. Aqui, ó, Ah, não sei quem tinha perguntado onde que coloca a casa de máquinas, acho que foi a máquinas. Gabriela, né? Foi a Camila. Aqui, foi a Camila, né? Não, foi a Camila. Foi a Camila. Aí fica aqui, ó. Aqui onde está meus elevadores, aqui né, fica nesse mesmo rumo aqui o elevador. Eu só não demonstrei com desenhos, né? O que seriam aquelas roldanas, aquelas coisas, Eu mas. mandei para vocês uns blocos, se não me engano. Blocos? Eu acho que tá até mandei no chat. Deve ter aí. De elevador, se não me engano. Aham. Aí você posiciona em cima do certinho de onde está o elevador e coloca a escada para poder fazer a manutenção e tudo mais. É isso Mas era só mesmo. isso mesmo, professor. Obrigado, hein? Professor, Beleza. uma Fala. última pergunta. Quantas orientações a gente vai ter ainda até a entrega final? 5. 5? Eu acho que 4 ou 5 orientações. Eu acho que é um total de 5. Não, beleza, Tá então. bom? Feito. Beleza. Ok, pessoal. Mais alguma coisa? Como é que eu faço para sair desse trem? Professor, eu queria mostrar meu banheiro. Eu arrumei aqui enquanto eu tava Mostra aí, Gabriel. sendo orientada. Tá. Aqui, que o senhor tinha falado pra mim, né, que faz muitos anos que não usa mais o PCD dentro do banheiro. E a porta abre para fora. Beleza. Eu coloquei pro lado, professor. Não, a porta do PCD abre para fora. Ah, tá, pra fora. Tá. Aí eu acho que vai ser mais fácil você trabalhar ele pelo lado da circulação, né? Senão aí o cara vai dar uma portada Desse aí. lado. Ou você aumenta essa distância, né? Para ter esse acesso ao banheiro. Não, eu acho que dá pra colocar a porta aqui sim. Uhum. Coloca lá sempre a porta do PCD abrindo para fora. Tá. O corredorzinho tá bem grandinho, tem 3,32. Tá de boa. Tá bom. Opa. Como que volta aqui? Aí, tá bom. Beleza, professor. Beleza, suas crianças. Então, por gentileza, entre lá no AVA, olhem o slide 1, assista a aula que está lá disponibilizada, da unidade 1 também, que era o vídeo 1, porque, na verdade, é um material que nós já trabalhamos, né, que a gente já até trabalhou no primeiro bimestre. E semana que vem, aí a gente alinha certinho quando que eu vou fazer a avaliação oficial do primeiro bimestre. Eu estava pensando na semana que vem, mas eu quero ver se eu consigo comunicar mais o restante de alunos. Eu conseguindo comunicar, a gente faz ela na semana inteira. Tá bom? Beleza. Beleza, professor. Joia, pessoal. Muito obrigado. Tá? Fiquem com Deus. Até semana que vem. Com relação Fala, a essa Gabriela. prova aí. Essa prova o senhor vai tirar do conteúdo que tá na apostila? Apostila, unidade 1 e unidade 2. Tá, beleza. Tá bom? Tá, obrigado. Exatamente, as duas primeiras unidades. De nada. Tá bom. Tchau, tchau. Falou, tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Só esperar vocês saírem para parar de gravar.